Olá, vamos chegando. A gente está começando uma live mais do que especial. Essa live a gente vai complementar toda a informação que você precisa, né? Para você entender que não basta ovular para você engravidar. Então a gente precisa aprofundar a nossa fala, a nossa investigação, entender que a fertilidade ela vai além da ovulação e a gente vai complementar essa fala hoje aqui. Quem está chegando no meu perfil agora, entenda que hoje a gente vai falar nessa live sobre endométrio e eu vou te explicar o que é o endométrio, como que ele impacta, como que você investiga, enfim, tudo que é super importante você entender dentro da tua fertilidade, tá? E eu sou doutora Juliana, médica, ginecologista, atuo com reprodução humana, né, ajudando mulheres que querem engravidar, ajudando desde quem quer engravidar de forma natural até quem precisa recorrer a um tratamento de reprodução humana assistida, como a fertilização in vitro, ou vai estar pensando em congelar óvulo, também tem estratégia para isso, para se preparar antes dessa etapa. E eu preciso te lembrar que a gente está nessas lives de aquecimento da Jornada da Fertilidade, essa jornada que começa na próxima segunda-feira, então faltam 5 dias, né, para a gente começar. Hoje é... Que dia é hoje? Hoje é quarta-feira. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira. 5 dias faltam para a gente começar justamente as 3 aulas que vão te botar num portal para você realmente transformar a tua fertilidade. A gente vai ter aula segunda-feira sobre erros silenciosos, a gente vai ter aula na quarta-feira onde eu vou te mostrar os 5 pilares da fertilidade que norteiam o método do Engravida Já, que eu utilizo com as minhas alunas e também pacientes. E mais, na sexta-feira, a aula mais importante, eu vou te mostrar casos clínicos práticos para você entender, né, e tentar até se ver ali naquela situação, como que eu utilizei essas estratégias para eliminar os erros e passar a utilizar os 5 pilares para se conseguir o tão sonhado positivo. Então vamos chegando, a gente vai falar hoje de um tema que é pouco falado, tá? Pouca gente fala sobre isso, mas que você precisa entender a magnitude que ele pode levar um diferencial. Hoje é um dia interessante da gente falar também, para você até entender a importância, né, da gente estar trazendo esse tema. Hoje é um dia internacional da conscientização sobre a perda gestacional, sobre o aborto. E uma das coisas que a gente precisa investigar é o endométrio, é a cavidade uterina, né? A gente sabe que a perda gestacional, seja precoce no primeiro trimestre ou no segundo trimestre, pode ter relação com alguma alteração anatômica, alguma inflamação, e a gente vai passar um pente fino aqui para justamente você entender. Então, também se você vai para uma fertilização e está numa etapa de preparo para transferir o embrião, existe uma condição chamada falha de implantação, que é quando o embrião, ele está lá formado, às vezes é um embrião de boa qualidade, mas ele não implanta na cavidade uterina, no endométrio. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje também, tá? Então, entenda que perda gestacional, falha de implantação, muitas vezes se correlacionam e a gente precisa ter um olhar individualizado para a sua cavidade do útero, tá bom? Vamos lá, então. Entenda aqui uma coisa. Um útero saudável, ele não é simplesmente um útero sem mioma, tá? Não significa necessariamente que se você fez uma ultrassom transvaginal e você vai ter necessariamente um endométrio receptivo, tá? A gente vai falar aqui muito disso, desse termo endométrio receptivo para o embrião, tá? Então vamos primeiro entender o que é um endométrio. O endométrio é a camada interna do útero que reveste a parte interna, tá? O útero, que é um órgão muscular, tem uma camada muscular e tem a parte interna. Esse endométrio, ele faz diferença pra gente porque é justamente ali que o embrião vai chegar, tá? E esse endométrio, ele precisa estar pronto no momento que esse embrião chega ali na cavidade. Então, quando é que o embrião vai chegar? Ele vai ter o encontro do óvulo com o espermatozoide, ocorre no final da trompa. Então esse é um primeiro mito aí que muita gente acha, né, quando está começando a estudar sobre fertilidade, que o encontro acontece dentro do útero, mas não, ele acontece lá no final da trompa e isso gera a tão importância dessa trompa. E aí esse embrião é formado ali e ele começa a intensa multiplicação celular e os cílios vão trazendo esse embrião de volta para dentro da cavidade. E aí lá dentro dessa cavidade uterina, ou seja, no endométrio, é que ele vai se implantar, tá? Então a gente precisa entender que existem 2 fases no nosso ciclo. A fase, né, depois da menstruação e antes de ovular, tem uma função, é predominada pelo estrogênio, que tem a função de engrossar esse endométrio, e após a ovulação,
tem a produção da progesterona pelo corpo lúteo, e essa progesterona tem a função de deixar esse endométrio como se fosse mais fofinho, mais propício justamente para esse embrião ir lá se implantar. Entenda uma coisa, o embrião ele precisa de uma camada espessa, como se fossem várias camadas de colchão, ele precisa ter um certo tamanho, e esse endométrio ele também precisa estar como se fosse com as molas ajustadas, que é a função da progesterona. Então na primeira fase, o estrogênio ele é produzido pelo folículo. Então o folículo, olha como as coisas vão se conectando. O folículo que está lá no seu ovário começa a crescer. Conforme ele cresce, ele produz o estrogênio que vai lá no seu endométrio engrossar. E aí chega um momento que o folículo rompe, ou seja, o óvulo sai lá de dentro e essa estrutura de folículo permanece no ovário. E essa estrutura se transforma no corpo lúteo, que é a produtora de progesterona. Que vocês ficam tão preocupadas com valores de progesterona, tá? E é realmente para se preocupar. Porque a gente sabe que progesteronas mais altas, níveis mais elevados, vão tender a gerar maior potencial de chance de uma gravidez acontecer, dela ser levada a termo. Por quê? Porque justamente a progesterona do corpo lúteo é o que vai sustentar a sua gravidez até a formação da placenta. E a formação da placenta, ela ocorre de forma mais definitiva por volta aí de 12 semanas. Então é justamente nessa primeiro trimestre, nessa primeira fase da gestação, que a gente tem o maior risco de perdas gestacionais. Então o hormônio da progesterona, que vocês se preocupam em dosar e que cometem erro dosando muitas vezes na fase errada do ciclo, ele é realmente muito importante. É um hormônio que vai sustentar a sua gravidez nessa fase inicial, tá? Então, é importante você entender essa fisiologia, né? Então, se você já fez um ultrassom transvaginal, mas não sabe se o seu endométrio fica trilaminar, se ele não fica com 7 milímetros, você precisa fazer duas coisas. A primeira, voltar na live em que eu te falei justamente dos exames e checar se você fez esse ultrassom. Segundo, pega a sua pastinha de exames e avalia, pega o seu transvaginal, vê lá a medida que o médico colocou e vê lá se está trilaminar ou não, tá? Muitas vezes não está porque você fez numa fase que não era a fase perto de ovular. Então isso também pode acontecer. Se você tem candidíase de repetição, se você tem vaginose de repetição, tá? Isso muitas vezes sinalizam alterações da flora que podem também impactar na implantação desse endométrio aí, tá? Do embrião nesse endométrio. Então, é entender que o endométrio receptivo é um pilar da fertilidade. Não basta ovular. As coisas têm que estar engrenadas e se encaixando na hora que são exatas para realmente você conseguir ter a fecundação e o embrião ir lá se implantar no útero. Então, o que você vai fazer? Primeiro ponto aqui é identificar se o endométrio está pronto. Como é que você vai fazer isso? Eu vou falar aqui de alguns exames. Um deles, que como eu acabei de falar, é o ultrassom. O ultrassom transvaginal, ele traz muito mais informação do que a ultrassonografia pélvica, tá? Que é aquela feita pela barriga. Então, o ultrassom transvaginal, ele é um transdutor, é um aparelho que se aproxima mais perto do útero, ele vai dar mais informação ali pra gente. Então, esse ultrassom, ele não vai ver simplesmente só se você tem algum cisto no ovário, né? Se você tem mioma ou não. Mas ele é capaz de enxergar essa parte endometrial. E aí ele vai levantar a possibilidade, se tem algum pólipo, se tem algum mioma, levanta suspeitas pra gente, tá? Mas se você faz uma determinada fase do ciclo, ou seja, se você faz na fase assim que acabou a tua menstruação, é uma fase em que você consegue identificar melhor se tem um mioma distorcendo a cavidade do útero por dentro, se tem um pólipo, alguma coisa suspeita. Mas se você quer acompanhar e ver se ele tá trilaminar, se ele tá com aspecto adequado, se ele tá 7 milímetros ou mais, aí você precisa fazer na fase periovulatória. Então, às vezes é interessante você fazer um ultrassom seriado. Começa lá no início da menstruação e faz ele algumas vezes ao longo do ciclo para ter essa noção, tá? Então, dependendo, vale a pena fazer, em alguns casos. Gosto muito de associar a esteroscopia. A esteroscopia nada mais é do que o quê? Vamos fazer uma analogia aqui para você entender. Imagina que essa sala que você tá aí, a sala que eu tô aqui, né, é o útero por dentro. E o ultrassom é um aparelho que tá lá no outro ambiente e através das paredes tenta entender o que tem até aqui dentro.
A histeroscopia é como se eu abrisse a porta e entrasse dentro da cavidade. Então, eu vejo a camada por dentro. Então, por exemplo, endometriose, que é uma doença por fora do útero, a histeroscopia não vai ver. Mas pólipo, os miomas que distorcem o útero, a histeroscopia vai ver. E a histeroscopia é capaz de ver se tem endometrite, que é uma inflamação que muitas vezes vai impactar na sua fertilidade. Então, quantas pacientes eu já tratei endometrite e logo depois a gravidez aconteceu, tá? Então, geralmente um tratamento muito rápido, fácil de ser feito. Existem endometrites mais difíceis de serem controladas? Existem. Sempre vai existir casos mais desafiadores que a gente precisa fazer e refazer. Muitas vezes, né, quando tem um útero realmente com um aspecto que eu já bato o olho e falo que tem endometrite, eu gosto de refazer o exame depois do tratamento. E aqui é importante entender que a endometrite, ela costuma ser polimicrobiana, ou seja, várias bactérias, e que é preciso tratar o casal para não haver uma recontaminação. E aí eu gosto às vezes de repetir a histeroscopia para confirmar que realmente não houve, que houve a melhora daquela inflamação, tá? E muitas vezes a endometrite é silenciosa. Tem mulheres que vão ter escape, que vão ter cólica, mas nem todas vão ter esses sintomas, tá bom? Então entender que é importante aí fazer essa avaliação. E muitos colegas às vezes não pedem, mas se você vai para uma transferência de embrião, é um exame relativamente simples, rápido, faz esse exame. Porque às vezes você vai detectar alterações que vale a pena você investir num tratamento antes de fazer a transferência do seu embrião, tá? Então, excluir endometrite é importante, saber se ele fica trilaminar, saber se ele está com 7 milímetros. A gente sabe que, por exemplo, a adenomiose, que é uma doença como se fosse uma endometriose do útero, quando as células de dentro do útero se irradiam para a camada muscular, né, desse útero. A gente chama isso de adenomiose. E aí a adenomiose também pode impactar na receptividade endometrial. Então, é interessante também se você tem fluxo menstrual com muitos coágulos, sangramento de difícil controle, cólica, às vezes associar ou um ultrassom com preparo intestinal para identificar essa adenomiose ou até uma ressonância da pelve, tá? Então, às vezes é interessante. Cada caso, de uma forma geral, vai ser individualizado, mas entender que quanto mais sintomas clínica o teu corpo te dá, sinais o teu corpo vai te dando, mais exames é interessante às vezes você ir associando para você deixar tudo muito redondo e ter um diagnóstico. Por quê? Quando você tem um diagnóstico, você consegue ser mais assertiva na sua ação, você consegue ser mais assertiva na sua suplementação, na sua alimentação, tá? Então, por exemplo, não é todo mundo que precisa cortar glúten. Isso é um grande mito, né? O glúten faz mal para a fertilidade. Depende. Preste atenção no teu corpo. Você come coisas com glúten e se sente estufada? Você se sente mal, né? Fica com refluxo? Pode ser que então teu corpo está te sinalizando que esse glúten não faz tão bem, tá? Mas se você come e não sente nada, não necessariamente você precisa cortar, tá bom? Então é importante você entender isso. Então, o primeiro passo é esse, identificar se o seu endométrio está pronto. Segundo passo, ajudá-lo a ficar mais receptivo. Como que você faz isso? Você já está dentro da jornada da fertilidade, dentro do nosso grupo de WhatsApp? Porque se você não está, você precisa estar, porque lá dentro tem um e-book em que eu te ensino como tornar esse endométrio receptivo através do ciclo das sementes. Então, se você ainda não está lá dentro, você pode digitar aqui no chat, quero, para você receber um convite por direct. Você vai lá depois dessa live, acessa o seu direct e entra para o nosso grupo. Então, quem ainda não está fazendo parte dessa jornada da fertilidade, precisa estar nesse grupo. Não só para receber todo o material, são 5 e-books, tá? Que eu vou explicar aqui em detalhes sobre eles, mas para você receber áudios diários de informação, para você receber também orientação de quando as lives começam e principalmente orientação de quando a gente vai começar as aulas na próxima semana, porque segunda-feira agora as aulas não são aqui no Instagram, elas são fechadas só para quem realmente se inscreveu, para quem realmente está comprometida, para quem quer realmente aplicar o que eu ensino e quer engravidar. Então elas não vão passar aqui no Instagram, então não adianta você na segunda-feira vir aqui porque a live não vai estar aqui. A aula da Jornada da Fertilidade tem imagem, tem caso, eu quero te aprofundar. Então não dá para fazer aqui nesse formato e ela tá justamente
num grupo fechado. Então você precisa estar dentro do grupo de WhatsApp da Jornada da Fertilidade. E aí lá nesse grupo você vai baixar, depois de responder um questionário, então foi essa até uma dúvida que me mandaram. Doutor, os e-books não tô achando. Você tem que responder o questionário para eu saber quem tá aí desse lado. Responde esse questionário, você vai conseguir baixar os e-books. E aí a gente tem e-book de quê? Ciclo das sementes, período fértil, como se preparar para sua FIV. A gente tem ainda... Ai, meu Deus, não posso esquecer. É tanta coisa. 7 alimentos para fertilidade. E tem a gente ainda de guia de suplementação, né? Vitaminas. Então, tudo isso tem lá disponível gratuitamente para você dentro desse grupo. Mas vamos voltar aqui para o ciclo das sementes. O ciclo das sementes vai te ajudar a tornar esse endométrio mais receptivo. E sabe o que é legal do ciclo das sementes? Que ele é prático, ele é fácil. E ele consegue te gerar um resultado que você já nota, às vezes, uma mudança no teu fluxo menstrual, no teu padrão de cólica, já no próximo ciclo. Então, várias alunas que eu tenho dentro do Engravida Já no primeiro mês, quando eu pergunto, e aí, o que você está achando, né, do programa, o que você tá, como é que você está se sentindo? Algumas já me contam, né, já falam que já tiveram positivo, mas claro que essas não são a regra, né? Mas a gente já teve alunas que já no primeiro mês tiveram positivo, mas a maioria já nota diferença no corpo. É o corpo reativando a sua fertilidade, ele está te mostrando que esse é o caminho. Então, o ciclo das sementes, pega papel e caneta se você ainda não começou a fazer. Mas fica tranquila que se você não tiver informação, não anotar agora, não tem problema, porque está lá disponível no e-book. Então, entenda o seguinte. A primeira fase do ciclo, você vai utilizar uma colher de sopa de semente de abóbora, uma colher de sopa de linhaça dourada. Após a ovulação, a gente chama de segunda fase. E aí você vai usar uma colher de sopa, né, de gergelim e uma colher de sopa de semente de girassol. Essas sementes, elas têm propriedades que se assemelham ao estrogênio na primeira fase, como se fossem fitoestrógenos, e também na segunda fase se assemelham à progesterona. Então, se você já dosou e viu que você tem baixa de progesterona, você precisa fazer o ciclo das sementes. Se você tem muita cólica, você precisa fazer o ciclo das sementes. Tá? Se seu endométrio não espessa, comece fazendo. Você vai começar a ver um resultado aí nos ultrassons que você fizer depois, com o endométrio ficando mais espesso. Mas é só isso? Não. Quando a gente fala de suplemento, entenda que se você está indo para uma transferência, né, ou se você já identificou que seu endométrio não está ficando também 7 milímetros, pelo menos, trilaminar, associe uma vitamina E, associe a L-arginina, vitamina E de 400 unidades, L-arginina de 1 grama. Isso pode ajudar a tornar o seu endométrio mais receptivo, mais espesso, tá? Uma estratégia interessante é você fazer o que a gente chama de aquecimento de útero. Então, eu queria que vocês me colocassem aqui. Quem percebe que tem a mão e pé muito gelado, cabeça muito acelerada, isso às vezes são sinais do que a gente chama de síndrome do útero frio, segundo a medicina chinesa. E tem muitas coisas dentro da medicina tradicional que a gente tem muita dificuldade. E aí quando a gente vai para a parte energética da medicina chinesa, a gente consegue entender muita coisa. Então quando eu falo dos 5 pilares da fertilidade, é entender que um desses pilares é a medicina tradicional chinesa. E você fazer as práticas de aquecimento de útero vão te ajudar a tornar esse endométrio mais receptivo. Então, o que você pode começar a fazer? Evitar andar descalça, evitar comer coisas frias, geladas, principalmente após as 5 horas da tarde. Você tem que utilizar compressa morna embaixo do ventre, não só no período menstrual, mas em outros momentos também, ao longo do seu ciclo, você pode fazer compressa morna. A gente tem algumas massagens nessa região, a tuiná, que pode ajudar também a melhorar ali essa questão do endométrio. Você tem também o escalda-pé. O escalda-pé, ele entra também como um ritual, né, como se fosse um detox mental também. Então é interessante você associar, mas pensando também na questão de aquecimento de útero. Então são várias coisas que você pode fazer. E além disso, se você tiver disponibilidade, associar a acupuntura voltada para a fertilidade. Né? E ontem eu falei disso, mas eu quero reforçar para você ficar atenta, porque essa acupuntura, muitos profissionais às vezes falam que trabalham com fertilidade, mas não tem a expertise suficiente. Então, a cada sessão, ele precisa fazer análise ou da sua língua ou do seu pulso.
tá? Para fazer um diagnóstico energético e propor os pontos que vão ser utilizados. Então fica atento, você está indo no acupunturista, mas ele não te avalia a cada sessão, acende uma luz amarela, conversa de novo com ele. Será que é mesmo especializado em fertilidade? Tá? Porque entender que a mulher é cíclica faz diferença. Então, por a gente ser cíclica, uma semana você não está igual a outra. O ciclo, a fase do seu ciclo está diferente. Então, quando você está menstruada, é diferente na semana seguinte, quando você está na fase folicular, que geralmente você está com mais energia. Você já percebeu isso? Que quando você está menstruada, a tua energia está mais baixa, que depois entra uma fase de maior energia, que depois da tua ovulação muitas vezes entra sintomas assim mais irritadiços, né, menos tolerante, mas perto ali de ovular você fica geralmente com uma sensação mais de tolerância mesmo, sabe? Então a gente vai mudando ao longo das semanas aí do nosso ciclo, tá? Os chás também entram nessa estratégia, ficar com muito cuidado em chás que vocês às vezes utilizam porque viram dica. Dicas de chás nem sempre são os indicados. Então, se você não passou por uma avaliação de um acupunturista, de alguém que trabalhe com isso e te individualize a proposta, faça os chás mais neutros. Por quê? Porque se você usa o chá errado, ele vai impactar na tua chance de engravidar e na tua fertilidade, tá? Agora, se você usa o chá correto, tá? Ou um chá mais neutro, ou o chá que foi indicado por alguém que trabalha com isso e que te avaliou individualmente, aí tudo bem. Então, geralmente, no fase menstrual, você vai usar o chá de camomila. Na fase folicular, que o folículo está crescendo, a gente quer estimular esse endométrio, então a gente vai usar chás que tem um certo efeito fitoestrógeno, ou seja, fito de planta, estrógeno de estrogênio. Lembra que eu falei? A primeira fase, a gente quer que o endométrio fique espesso, que ele comece a crescer. E aí a gente precisa dos chás de frutas vermelhas, mas atenção para não usar o chá de hibisco. A gente vai usar na fase periovulatório o chá de erva doce, o chá de melissa, e depois que você ovula, muda também. Você vai usar o chá de gengibre com abacaxi ou o chá de canela, tá? Eles tornam esse processo um pouco mais neutro. Então, muito cuidado com alguns protocolos que eu vejo, às vezes, vocês pegando por aí na internet, sem uma avaliação. Assim como o remédio, as plantas, né, têm também as suas propriedades. As sementes têm as suas propriedades. Então, você tomar cuidado se não está fazendo na hora errada, pode realmente ter uma diferença aí na possibilidade do embrião se implantar ou não, tá? Então, o que você percebe até aqui? Que ter uma visão integrativa, uma visão ampla da sua fertilidade te leva aonde? Te leva além, te leva mais próximo de onde você quer chegar, que é o seu bebê em casa, saudável. Porque muita gente contabiliza positivos. O positivo é bom? É bom. Mas a gente precisa entender que a gente quer mais do que o positivo, né? A gente quer sentir o bebê mexer, a gente quer ouvir o coraçãozinho do bebê, a gente quer um parto saudável, seja cesárea, seja natural, né? Enfim, parto normal. Mas a gente quer um bebê em casa saudável. Então, assim, cuidar da sua fertilidade é mais do que só cuidar da alimentação. Então, isso é um cuidado importante. Quando você cuida da alimentação, você está cuidando de um pilar. Mas se você deixa para trás os outros pilares, você não está potencializando ao máximo a sua fertilidade. Como é que você potencializa ao máximo? Aplicando os 5 pilares da fertilidade. Na quarta-feira que vem, eu vou te ter uma aula em que eu vou te mostrar os 5 pilares, como que eles atuam na tua fertilidade. Você vai começar a entender isso mais, a potência que isso tem para você poder utilizar aí dentro da tua casa e conseguir engravidar, tá? Conseguir ter esse bebê que você tanto sonha, tá bom? Se você já sabe, por exemplo, que seu endométrio fica trilaminar, que seu endométrio fica espesso e mesmo assim você não engravida, ou você fez a transferência e mesmo assim o embrião não se implantou, é importante a gente recapitular aqui algumas coisas. Você avaliou se você tem endometrite, né? Como é que tá a sua flora? Você tem candidíase de repetição, você tem vaginose, você chegou a fazer aquele teste, né, que muitas vezes a gente faz rastreios, com o teste do cotonete, como se fosse teste do cotonete, mas é como se fosse um preventivo em meio líquido, pesquisar clamídia, gonococo, principalmente se você tem dificuldade de melhorar, tá sempre com corrimento, tá sempre com cândida. Cuidado, vocês usam às vezes muito sabonete, não é para usar muito sabonete, ele vai alterar a flora vaginal.
Seu intestino está regular, entenda que a microbiota do seu intestino tem correlação direta com a microbiota do seu aparelho reprodutor. As coisas estão totalmente interligadas, tá? Então, utilize a visão disso, de que as coisas estão interligadas. Então, se você oscila, muita constipação, daqui a pouco você está com diarreia, isso pode estar sinalizando que a microbiota não está favorável, tá? Então, se você já teve, por exemplo, transferência de embrião, falhas de implantação, às vezes é interessante você fazer uma análise dessa microbiota. Então, conversar com o teu médico sobre isso. Tá? Entender que às vezes a falha de implantação pode ter relação com outros pilares. Como é que está a parte da qualidade do embrião? Era um embrião realmente euploide, biopsiado? Como é que estava a parte metabólica? Eu falei aqui que não basta o embrião ser euploide, já falei isso em outras lives. A gente tem a questão da biogênese mitocondrial, a qualidade das mitocôndrias dentro desse óvulo precisam ter energia para que esse embrião possa se implantar. A gente tem uma imagem muito legal que eu já coloquei no meu feed, que o embrião ele exerce uma força para dentro, como se ele quisesse se enraizar ali para dentro do endométrio, tá? Então isso mostra que o embrião precisa também de força. O espermatozoide tem qualidade, a gente sabe que existe uma associação com alta fragmentação de DNA do espermatozoide com um risco de aborto. A gente sabe também que a alteração no cariótipo de um dos casais, né, translocações, podem também aumentar o risco de perda gestacional e, consequentemente, também de falha de implantação. Então, são várias coisas. É um quebra-cabeça que a gente vai organizando, é uma orquestra que a gente vai estruturando, tá? E se mesmo fazendo essas coisas que eu venho te falando aqui, o seu endométrio ainda tem o desafio de ficar espesso, não sei se você chegou a ver o relato da Maraísa, né, daquela cantora, em que ela fez uma FIV e na hora de chegar para a transferência o endométrio dela super fino. Ou seja, ela usou anos da vida anticoncepcional e aí agora esse anticoncepcional gerou esse impacto no endométrio dela de não conseguir espessar. Então é ficar atento. O anticoncepcional tem as suas vantagens, usado de forma estratégica, mas é ficar atento que ele não vai levar à infertilidade, mas ele pode fazer o quê? Ele pode dificultar você saber que tem às vezes algum problema, tá? Então ficar atento a isso. Então eu sempre às vezes gosto, né, de parar o anticoncepcional um pouquinho antes da paciente que quer engravidar para ver como que o ciclo vai se comportar, como é que as coisas vão ressurgir, pra gente ter tempo para agir. Ter tempo para agir faz diferença, tá? Mas ela falou isso, que o endométrio dela não espessa. E aí, emocionalmente muito cansada, ela precisou dar um tempo. E esse tempo faz com muitas vezes que a pilar das emoções que eu falo aqui, a gente consiga energizar. Então, quando você participa aqui das lives, quando você vai participar da aula da Jornada da Fertilidade, que eu preparo com tanto carinho, você vai renovar a tua energia. Eu recebo esse relato frequentemente, de renovação de energia, de entender qual é o rumo realmente, né? A direção que precisa. Porque quando você se sente muito perdida, a gente gasta energia. Não sei se você já percebeu isso aí nas tarefas de casa, no seu trabalho. Quando a gente tem muita coisa para fazer, a gente mentalmente fica desgastado e o corpo sente. Então existe essa conexão. E dentro da medicina chinesa, né, conectando aqui as coisas, entenda o seguinte, o pilar do útero, né? Na verdade, o meridiano, né, do útero, da fertilidade, está conectado com o meridiano do coração, com o meridiano do rim, tá? Então, esses meridianos, eles falam muito da questão da ansiedade, necessidade de controle. E isso impacta diretamente na parte do útero da fertilidade. Então a gente, tradicionalmente, mulher, né, hoje em dia, a gente tem uma necessidade muito grande de controle. E isso prejudica a nossa fertilidade. Então a gente precisa um pouco, desamarrar, sabe? Desamarrar essa necessidade de controle para entender que a gente precisa focar no que está no nosso controle. O que está no seu controle aí hoje? A água que você bebeu água hoje? A hora que você vai dormir? Se você fez o ciclo das sementes? Se você fez o escaldapé? Se você procurou já acupunturista aí na tua cidade? Isso está no seu controle. Mas tem coisas que não estão. Então é fazer a nossa parte. E se você está se preparando para uma transferência, já fez, tem dificuldade de engrossar endométrio, quais são as estratégias que a gente pode usar? Às vezes o plasma rico em plaquetas, que é uma estratégia ainda em análise, em estudo, mas tem se mostrado muito promissora. Tá? Então é interessante, às vezes, você tá num centro que faça esse plasma rico em plaquetas, se você teve falha de implantação ou perda gestacional,
A gente vai ter uma live amanhã para falar sobre isso, para você entender quais são não só os exames, mas as estratégias além que a gente pode fazer. Tá? É entender que para a gravidez se implantar, para o embrião se implantar, são várias coisas, mas o endométrio tem que estar pronto, tem que estar receptivo. Ah, doutor, e existe um valor máximo ideal? Não, não existe, tá? Mas o mínimo seria ideal 7 milímetros. Significa que se você tiver um endométrio de 6 e fizer uma transferência ou tentar engravidar com endométrio de 6, você não vai engravidar? Não, não falei isso. O que eu falo é que a partir de 7, a gente tem trabalhos que evidenciam melhora das taxas, da possibilidade da implantação acontecer, tá bom? Quem ainda não se inscreveu na Jornada da Fertilidade, não baixou esse e-book, não está recebendo os áudios diários, né? Tá perdendo uma baita oportunidade. Por quê? Primeiro que é expandir a noção sobre fertilidade. Porque eu sei que os perfis que tem por aí não falam sobre a fertilidade dessa forma que eu trago aqui para você, porque não te entregam tanta informação igual eu te entrego. Então, se você não está participando de tudo que é gratuito e está aqui rolando agora, você está perdendo uma baita oportunidade. E lá dentro do grupo de WhatsApp, a gente tem 5 e-books, como se preparar para FIV, ciclo das sementes, guia de alimentos, guia de suplementos e tem também período fértil. Então, para cada momento que você está, é importante que mesmo às vezes você vá para uma fertilização, entender um pouco mais do teu corpo, do período fértil faz parte, tá? E para você baixar o e-book, você precisa preencher duas formas. Você precisa preencher o nosso formulário para eu conhecer quem está aí desse lado. Eu vou pedir para minha equipe colocar hoje à noite, né, daqui a pouco, o formulário para vocês preencherem. E aí preenche e você vai ter um link para poder baixar. E você tem alguns que já estão lá na descrição do grupo. Então, o guia de 7 alimentos, o guia de... Ai, meu Deus, qual outro que está lá nesse de... Na descrição do grupo já tem 2, que é o do alimento, que é o da FIV. Esses já estão lá. Mas os outros, você só preencher. É fácil, fácil. Preenche, me conta um pouquinho da tua história. Eu quero conhecer um pouco da tua história para cada vez mais eu conseguir trazer mais conteúdo, para eu ajustar, né, alguma coisa para a próxima semana, para eu ajustar os áudios que eu te mando, para eu saber como é que está o movimento aí do grupo, qual é a necessidade que vocês estão tendo. Porque cada grupo da jornada é individual. E entender quais são as demandas que vocês estão nesse momento é parte desse processo de eu entregar cada vez mais o meu trabalho, fazer cada vez mais por vocês, tá? Quando eu comecei dentro da ginecologia, eu comecei com a parte cirúrgica, né? Eu cheguei a cogitar ir para fertilidade, mas eu comecei muito com a parte cirúrgica, né? Esteroscopia, laparoscopia, cirurgia vaginal, de incontinência urinária. Mas sabe quando o chamado ele vem te buscar e fala assim, ó, você tem que estar trabalhando nesse outro foco aqui, com esse pessoal aqui, ajudando essas mulheres que querem engravidar, esses casais. Foi lá bater na minha porta essa missão. Então, ajudar vocês cada vez mais é o que me motiva. Então, tá aqui hoje com vocês. Então, eu preciso saber quem tá aí. Então, é só responder de forma simples, objetiva, o questionário, baixar os e-books, tá? Que você tem tudo lá dentro. Qualquer dificuldade que você tenha, você pode acionar alguns dos números que tá lá como administrador do grupo. Manda uma mensagem para o administrador. Confia só em quem manda mensagem no administrador, tá? Então manda mensagem para o administrador, fala assim, olha, eu tô tendo dificuldade, pode me auxiliar? E a minha equipe vai te auxiliar nisso, tá? Você só não pode ficar calada. Você tem que avisar, tá? Se você tá tendo alguma dificuldade, a gente vai te auxiliar a trazer essa informação, a você poder buscar sempre tudo, tá bom? Mas é lá no grupo que realmente o movimento maior da jornada acontece. E hoje, inclusive, eu fui responder vários áudios. Eu acho que eu gravei, não sei, mais de 100 áudios. Mas foi muito áudio mesmo. Respondendo, tentando ser muito individual nas respostas, né? Eu coloco geralmente um título até para quem não perguntou sobre aquilo, saber sobre o que aquele áudio vai ser. E aí eu coloco lá um título do áudio e eu falo sobre um pouquinho mais da dúvida da pessoa que colocou, né, aquela dúvida, tentando sempre puxar um pouco mais, enfim, botar vocês para pensarem. Então hoje foram vários áudios que eu respondi de dúvidas, porque ontem
a gente abriu o grupo para dúvidas. Então é isso, além das oportunidades de estar aqui comigo nas lives, dentro do grupo é o coração dessa jornada, né? E a gente começa na próxima segunda-feira as aulas incríveis da jornada da fertilidade, segunda, quarta e sexta. Elas vão ao ar de manhã, 8 horas da manhã, mas se você não conseguir assistir no momento ali, fica tranquila, elas ficam gravadas e você pode assistir depois. E aí, qual é a minha sugestão? Porque eu vejo o quanto que isso acelera o positivo. Assistir de manhã e à noite assistir de novo. E é mais assistir de novo com o marido, assistir de novo com a sua parceira, com o seu parceiro, para você realmente aprofundar mais e fazer com que o parceiro ou a parceira abra também essa mentalidade da fertilidade e comece a fazer as práticas, seja mais receptivo para usar os suplementos, mudanças alimentares, mudanças do estilo de vida que eu venho trazendo aqui para vocês que potencializam a chance do bebê chegar, tá? Então, entre no grupo de WhatsApp, é simples, fácil, digita aqui, quero, que você vai receber um convite via direct, mas eu quero que você vá olhar esse direct quando a gente finalizar essa live. Eu vou te lembrar de novo, porque agora a gente vai entrar numa parte que eu adoro, uma parte super importante, que é de conexão, que é de tirar dúvidas, e vamos responder as dúvidas que vocês têm aqui ao longo, e vão trazendo para mim ao longo dessa live, tá bom? Então vamos lá, deixa eu ver aqui o que vocês colocaram de dúvidas para mim relacionado ao endométrio, a receptividade endometrial. Vamos lá. Eu sou fértil, engravido, mas não sustenta. Esse negócio de hormônio tem atrapalhado muito, desde que passei pela remoção total das glândulas da tireoide que até agora não consegui sustentar uma gravidez. Vamos lá, a gente precisa entender o seguinte, quando a gente tira a tireoide, a gente precisa repor o hormônio da tireoide. E a gente tem um valor ideal de TSH, que é o hormônio que a gente vai, que é o hormônio tireoestimulante, ou seja, aquele hormônio que estimula a sua tireoide. E a gente precisa ter um valor alvo. Então, um dos grandes erros é você tentar engravidar e não estar com o seu valor de tireoide lá no valor alvo. Porque isso sim é um risco de aborto, como você está falando, não sustenta a gravidez. Pode ser que seja esse o fator? Pode. Se você está falando que não conseguiu ainda ajustar. Qual é o alvo, doutora? Vamos lá. Você precisa de um TSH abaixo de 4. Se você tem um TSH acima de 4, tem que fazer, e se tem problema na tireoide, conhecido ou não, tá? Todo mundo aí, mesmo que você nunca operou tireoide, se você tem um TSH acima de 4, você precisa repor o hormônio levotiroxina. Entenda o seguinte, quando você não está tentando engravidar, a margem desse hormônio é muito mais tranquila. E eu já falei isso em outras lives, até com dosagens de vitaminas no sangue. A gente fica mais tranquilo. Mas quando você quer engravidar, a gente tem uma margem muito menor. Por quê? Porque a gravidez demanda mais do nosso corpo. Então a gente precisa ter uma margem mais firme. Então TSH acima de 4 tem que repor. TSH entre 2,5 e 4, o guideline atual fala o quê? Se você tem aumento de anticorpo contra a sua tireoide, antitireoglobulina, anti-TPO, anti-TRAB, você vai precisar repor. Se você tem um TSH abaixo de 2,5, perfeito, não precisa. Então, o seu alvo é tentar realmente, com a reposição, chegar num TSH até 2,5, tá? Se você entrou com a reposição. Então, é importante você dosar isso. Se você operou a tireoide e não conseguiu sustentar a gravidez depois, pode ser que ela não esteja ajustada. A partir do momento que você ajusta e você mantém esse controle, essa monitorização, vai funcionar igual qualquer mulher que nunca operou tireoide, que não tem problema na tireoide. Então, é importante você fazer essa avaliação, tá? Vamos lá, outra dúvida. Endométrio de 4 milímetros e eu estava no período fértil. Então, perceba, eu falei que no período fértil você precisa estar com endométrio de pelo menos 7. Só que, período fértil é uma janela. Olha que interessante isso aqui que eu vou falar. Período fértil é uma janela, que são 6 dias. Quem assistiu a live de período fértil, coloca aqui pra mim que assistiu, que sabe essa informação, que já entendeu isso. Mas eu vou explicar de novo. Período fértil é uma janela de 6 dias, o dia da sua ovulação e os 5 dias anteriores. Então, o que acontece? Aqui o folículo, né, que tá lá no ovário, tá crescendo. Tá crescendo, isso aí. E aí, antes de ovular,
que é esse dia que é a ovulação, você já está no seu período fértil. E esse folículo crescendo está produzindo estrogênio que vai lá no endométrio engrossar. Só que se você pode ser que você estivesse no seu período fértil, já sentindo até muco, mas se você não está acompanhando isso por ultrassom, será que você não fez esse ultrassom aqui e deu 4 milímetros? Que se você avançasse mais alguns dias, ele não ia chegar nessa fase aqui, ó, mais espesso? Pode ser que sim, tá? Tanto que essa é a janela de chance de engravidez, mas esses 3 dias aqui, ó, ovulação e os 2 dias anteriores, são os dias de maior potencial da gravidez acontecer. É uma hipótese, né? Não sei exatamente os dias do teu ciclo, mas aqui eu tô levantando hipóteses para fazer você pensar e avaliar aí o teu exame. Qual foi o dia exato que você fez esse exame? Qual foi o dia exato que você ovulou nesse ciclo do seu exame? Agora, se você realmente estava no dia da tua ovulação, um dia antes da tua ovulação, com endométrio de 0,4 centímetros, que é igual a 4 milímetros, era um endométrio fino. Tá? E aí a chance da implantação é muito baixa. E aí você precisa entender o que está acontecendo. Você já passou por uma AMIU, uma curetagem, já teve uma perda e esse endométrio foi manipulado? Esse é um fator de risco, muitas vezes, para o endométrio não engrossar. Tá? Então, é entender o porquê que ele não está engrossando. Síndrome de ovário policístico, às vezes, tá? Pode não ter um endométrio tão receptivo. Às vezes vocês acham que a SOP impacta só na ovulação, mas não. Qualidade do óvulo também é impactada e endométrio. Então entenda que você precisa fazer essa avaliação e fazer o ciclo das sementes. Eu te proponho a fazer aqui, ó, 2, 3 meses de ciclo das sementes, fazer aquecimento de útero, as práticas que eu mencionei aqui e refazer esse exame. Tem grande chance de dar uma melhorada, tá bom? Esperando esse sonho do segundo filho, isso aí. Só que a gente espera agindo, né? Vamos esperar agindo, indo atrás, ajudando, né, o Papai do Céu aí a conceder esse milagre, essa bênção, tá? A gente não age parado, a gente não fica parado esperando o milagre, a gente vai atrás dele e busca, que é exatamente o que você tá fazendo aqui. Entrou aqui, tá dependendo do seu tempo, gastando seu tempo aqui, querendo informação, e é isso aí. Tá bom? Mas precisa de prática, de ação. Então, já comece a praticar. Baixa o e-book de ciclo das sementes e comece a praticar. Endometrite nem sempre vai ter sintoma, tá? Endometrite pode ser, sim, muitas vezes silenciosa. Então, faça a esteroscopia, menina. Tá bom? Quando que a gente vai ter uma endometrite? Suspeitar mais ainda de endometrite. Se você tem escape, se você tem sangramento nas relações, tá? Se você tem uma cólica, fora às vezes de período menstrual também, se o padrão da tua menstruação mudou, então são sinais de alerta, mas você pode não ter nada disso e ter endometrite. Alô, oi doutora, se a ultrasseriada do endométrio tiver 7 milímetros até o período peri-ovulatório, tá ok? Uma amiga passou por isso, tá ok, tá? É o mínimo necessário, 7 milímetros, tá bom? Manteve o tamanho, tá ok. Quando não sabemos o quanto tempo já tem endometrite, ele ainda pode ser curado com remédio? Com certeza. E o nome dessa endometrite que eu tô falando, endometrite é o nome, eu vou dar o sobrenome é crônica. Então, endometrite crônica, ou seja, uma coisa crônica que já tem um tempo. É uma endometrite, mas é como se ela fosse mais... É isso. Mais silencioso, uma coisa mais crônica, sabe? Quando é uma endometrite muito aguda, geralmente ela é sintomática. Então, exemplo, você teve uma relação desprotegida e aí aconteceu de você pegar uma infecção. Vai gerar geralmente mais sintoma, mas a endometrite crônica é aquela bactéria, às vezes tem uma menor quantidade de bactérias, mas que fica ali, não cura, o negócio é crônico. Então, realmente é capaz sim de ser curado com medicação. Na esteroscopia, o que geralmente a gente vê classicamente? Um endométrio muito vermelho, pode ter micropólipos, áreas um pouquinho de hemorragia, tá? Então não importa quanto tempo tem ou não endometrite, o importante é tratar. A adenomiose não tem um tratamento em que você elimine essa adenomiose. O único tratamento que acaba com a adenomiose é a retirada do útero. Não tem remédio que dissolva totalmente, não tem nada que a gente faça que possa eliminar. Só que uma mulher que quer engravidar, eu tenho que conviver com essa endometriose. Eu não posso retirar o útero dela, já que ela quer engravidar. Então a gente tem que abrir caminho para outras possibilidades. Muito do que se faz para endometriose, a gente vai usar para adenomiose, desinflamar. Então eu vou contar uma história aqui que une endometrite e adenomiose. Essa história é da Joyce.
A Joyce chegou pra mim já tentando engravidar há alguns anos, há um tempo. E aí a gente fez o diagnóstico dessas duas condições. Ela chegou sem esses diagnósticos, tá? Apesar de já estar tentando engravidar há um tempo. E a gente diagnosticou adenomiose e endometrite. E aí o que que eu fiz? Eu tratei a endometrite e aí, como eu falei, eu repeti a esteroscopia, a endometrite ainda estava lá, mudei o esquema, a gente tratou, curou. Só que nesse meio tempo, qual a estratégia que eu quis usar associado? Eu quis deixar essa adenomiose mais quietinha. E aí eu entrei com um bloqueio hormonal para ela. Porque ela estava tratando endometrite, enfim, ela era relativamente nova, ela tinha mais do que 30, mas eu não lembro exatamente quanto, que já tem um tempo essa história. E tinha uma boa reserva ovariana. E aí foi uma questão mais estratégica. E aí a gente bloqueou essa adenomiose com medicação. E aí, quando eu liberei, fiz a revisão da cavidade, vi que a endometrite, né, por esteroscopia, tinha sido tratada, curada, eu tirei a pílula. E aí, em 2 meses, a neném dela veio, tá? Ela engravidou, implantou, enfim, teve a neném. Então, assim, faz diferença você ter um plano de ação, ter estratégia, sabe? Eu falo que geralmente o que um acelerador de resultado é quando você consegue associar, né, as orientações de uma consulta com quem trabalha com reprodução humana assistida, mais as práticas do método dos 5 pilares que estão dentro do Engravida Já. Esse formato realmente, ó, acelera muito o teu resultado, tá? Porque consegue individualizar ainda mais o teu perfil. Vamos lá. Todas as aulas sempre ficaram gravadas para assistir em outra oportunidade caso esteja trabalhando. Elas ficam disponíveis para você durante um tempo, sim, tá? Se eu não me engano, são 2 semanas que as aulas ficam disponíveis para você assistir, tá bom? Mas o importante aqui é você tentar participar de tudo. Se você deixa para assistir aos 45 do segundo tempo, você não vai ter dúvida tirada. Você não vai poder participar de tudo que acontece ao longo da jornada da fertilidade. Então, é um bom tempo. Na próxima semana, ela é liberada de manhã, mas à noite você pode assistir, tá bom? Então, não perca essa oportunidade de participar de tudo que eu tô oferecendo aqui para você, tá bom? Acelerar, ter esse comprometimento, sabe? Uma coisa importante aqui, essa fala foi muito boa. Eu tô trabalhando, eu não vou conseguir assistir. E claro, a gente tem que trabalhar porque tem que trabalhar mesmo. Mas enfim, uma coisa importante que eu sempre falo, né, para quem sempre nunca tem tempo, quem tem a vida muito corrida, é o seguinte: quando você parar para assistir essa aula da jornada da fertilidade na próxima semana, e se você precisar dizer alguns nãos para algumas situações e pessoas, entenda o seguinte: você está abrindo espaço. Esse momento que você vai assistir a aula é o momento que você está ali se conectando com o teu filho. Então imagina, olha como a gente precisa abrir espaço na nossa vida corrida. Se você tivesse hoje uma criança aí com você, você não ia ter que ter tempo para cuidar dela? Você não ia ter que ter tempo para trocar a fralda, para fazer as coisas? Você não ia ter que arrumar esse tempo? Então você precisa já começar a cavar esse tempo aí. O momento que você vai fazer a tua atividade física, o momento que você se debruça numa aula entendendo sobre fertilidade, aqui agora, assistindo essa live, você está abrindo um tempo de conexão com o seu filho ou com a sua filha que vai chegar. Então a gente precisa na nossa vida corrida abrir tempo, abrir espaço na vida para a vida, entender que pode chegar, que a gente está pronto para receber e que as coisas se moldam, a gente vai, se arruma e acolher essa vida. Então pare e reflita sobre isso. Eu atendi um casal, acho que tem 2 semanas em que a gente conversou sobre isso. Ela tinha um cansaço de tanto ajudar os familiares, né? Sempre ela que marcava as coisas para a família, fazia um monte de coisa para a família. E ela se prejudicava, deixava de fazer as coisas dela para fazer para a família, né? Mas eu falei, e se você tivesse uma criança aí agora com você, ia dar para fazer isso tudo para eles? Ou você ia ter que falar um não de vez em quando? Ou peraí, eu faço, mas agora não dá. Agora eu vou fazer isso aqui, depois eu faço isso. Então é isso que eu estou falando. As aulas vão estar disponíveis, mas você precisa achar esse tempo para assistir. Você precisa se conectar e entender o que é prioridade. Você precisa dar prioridade e participar. Porque o que acontece, meninas? O tempo passa, as oportunidades passam e passa. Só que você tem que estar ligada e atenta para pegar. Então aproveita.
Aproveita. Eu recebo tanto relato, gente, de meninas falando assim, nossa, doutor, você entrega muito conteúdo. Eu sigo um monte de gente aí na internet e não entrega tanto conteúdo igual você entrega. Então, se você quer conteúdo de qualidade, eu trabalho com reprodução humana, eu sou especialista em reprodução humana assistida. Desde caso simples até o complexo. Se você quer informação de qualidade, agora é a hora, tá? Tô tomando anticoncepcional por conta da miomectomia. Ah, você já contou isso pra mim. Mesmo assim, posso iniciar o ciclo demandante 15 dias, outras sim? Pode começar, mas o efeito maior vai ser quando você parar essa pílula, tá? Mãos e pés gelados, cabeça mil, começa já as práticas de aquecimento de útero. Friorenta de um modo geral, rapidamente sinto frio. Na adolescência tinha muitas cólicas, agora não tenho mais cólicas, isso é um bom sinal, tá? Mas você precisa fazer a prática de aquecimento de útero, tá bom? Escalda-pé quantas vezes por semana? Você pode fazer aí de 2 a 3. Erva, pode botar. Olha só, vamos lá. Vamos entender uma coisa aqui. Feito é melhor que perfeito. Então, se você não vai fazer o seu escalda-pé porque você não tem a erva, porque você não tem o sal grosso, porque você não tem as bolinhas de gude para massagear os seus pés, pera lá. Feito é melhor que perfeito. O que você precisa? Qual é o elemento principal dentro de um escalda-pé? A água quente e o seu pé, tá? Se você tem esses 3 itens, a bacia, seu pé e água quente, pronto, já pode fazer. Pode começar hoje até. Termina a live, bota água para aquecer e bota o pé lá dentro. Se você tem camomila, te ajuda a criar um ritual de relaxamento. E aí você pode botar um pouco daquelas folhas da camomila. Se você tem um sal grosso, você pode botar. Vou te falar um pouco do meu. O que eu fazia na época que eu estava me preparando para engravidar, tá? Eu criava um ritual noturno, uma meia luz no quarto, tá? Eu sentava justamente nessa cadeira aqui e eu colocava o meu pé dentro da água quente, já com meia luz, com um mantra sendo falado, né? Ou uma meditação guiada, tá? E assim que eu acabava isso, eu tirava, enxugava o pé e botava uma meia. Então, isso é uma proposta. A erva, essas outras coisas são mais para tentar criar uma coisa meio que relaxamento, te ajudar a dormir. Então, você pode incluir. Mas o mais importante é a água morninha e quente, tá? Ovulação dolorosa, a gente chama de uma dor chamada Mittelschmerz, que é clássica, né? Geralmente no período periovulatório. Tem mulher que sente, tem mulher que não sente. Nem todo ciclo você vai ter. Mas aí vamos trazer um pouco, né? Para a medicina tradicional, ela não quer dizer nada, tá? Para a medicina chinesa, já é um sinal de algum desbalanço energético. Porque a medicina chinesa entende que o certo, nosso corpo não é para ter dor. Então, se você está tendo dor, ela entende que tem algum desbalanço energético. A ovulação para a medicina chinesa tem que ser silenciosa. A medicina tradicional não leva uma relevância tão grande para isso. Por isso que eu gosto de associar todos esses pilares aqui. Porque o que um às vezes não pega, um buraco que um não tapa, o outro vai lá e tapa, sabe? Uma coisa que um não faz, o outro vai lá e compreende melhor. Então, essa integração é importante. Endométrio de 12 milímetros, mioma subseroso posterior. Consigo tratar com medicamento ou cirurgia para fazer a transferência? Teu médico te indicou tirar esse mioma aí? Porque subseroso é para fora da cavidade, tá? Não sei por que você teria que me tirar esse mioma. Não tem remédio que você faça. Assim, para que você vai fazer um medicamento para diminuir esse mioma? Não entendi muito bem a estratégia. Foi o que te aconselharam? Se te aconselharam isso, tem mais detalhes que você não colocou aqui. Porque só com o que você colocou não faz o menor sentido tirar esse mioma. Nem bloquear, tá? O mioma que vai interferir na implantação é o mioma que está para dentro da cavidade, que é o submucoso. O mioma ele pode ser submucoso, intramural, que é na parte muscular, ou subseroso, mais para fora, tá? As sementes devem ser trituradas antes do consumo? Sim, você pode triturar sim. Mas volto a frisar, feito é melhor que perfeito. Ai meu Deus, não vou conseguir triturar. Toma, come sem triturar. Candidíase pode inibir o crescimento do endométrio? Se sim, ainda bem que eu não fiz o coito agora. O Candide tá gritando. Então, Lu, tem relação de não estar pronto, tá? Alguma coisa tá desajustada, a gente precisa rever, tá bom? Tratar essa candidíase é importante. Chá de canela ou de gengibre após a ovulação não afetaria a implantação do embrião? Não, você vai fazer na fase pós-ovulatória. Aí você teve o beta positivo, aí você não vai usar, entendeu?
Então, entenda que você não vai usar canela, não vai usar café, chocolate depois do beta positivo, mas não interfere na implantação do embrião, tá bom? Pode usar. Horário dos chás. Geralmente, a medicina chinesa ela vai te orientar a você tomar chá 2 a 3 vezes ao dia. E aí eu gosto muito de criar rotinas férteis na manhã e na noite. Eu acho que facilita muito e deixa a gente um pouco mais livre aqui ao longo do dia para focar no trabalho. Mas entenda que se você começa o seu dia focando nos hábitos férteis de manhã e de noite, você potencializa a chance da gravidez chegar. Descobri só agora, depois de 3 anos pesquisando uma endometriose. Tem cura? Ainda tenho chances de engravidar? Eu não sei sua idade, mas a endometriose, ela não tem uma cura completa, né? Geralmente, quando precisa, e são caros casos, tá? Precisa, às vezes, a cirurgia tira os focos, mas podem aparecer outros. Então, a endometriose é mais como se fosse uma doença crônica, em que você precisa fazer um controle. Vamos lá, você tá com um pensamento assim... Olha a mentalidade fértil que eu falo aqui. Você está olhando o copo meio vazio. Eu entendi aqui que você tenta engravidar há 3 anos, mas que você agora descobriu a causa. E você está angustiada em ter descoberto que tem endometriose. Só que eu já vou te mostrar o copo meio cheio. Se você tenta engravidar há 3 anos, é óbvio que tem alguma coisa acontecendo. E saber o que causa isso... Agora você pegou o rumo do que você precisa fazer. Agora você vai acelerar em direção ao teu positivo, tá? Então entenda que quando a gente tem um diagnóstico, o diagnóstico ele não é de forma nenhuma sentença. Ele te dá prumo, ele é como se bota uma bússola melhor. Agora você entendeu o que você precisa fazer, o que está impactando. Porque é tão angustiante, eu vejo o quanto é angustiante vários casais que às vezes têm infertilidade sem causa aparente, que não conseguem ter uma resposta. É muito mais angustiante, né, do que quando você tem uma resposta. Mas vamos lá. Agora, o que você precisa fazer? Tá? Chance, claro que você tem. Você não me colocou a sua idade, mas chance, claro que você tem. Agora, eu não falo de forma nenhuma, eu não posso te afirmar que vai ser espontâneo. Mas o que eu posso te afirmar é só não consegue quem desiste. Então, a medicina reprodutiva está aqui para te ajudar. Seja tentar natural, se houver essa possibilidade, ou seja de associar algum tratamento. Existe uma gama de possibilidades. Só não pode desistir, parar no caminho. E o que muitos casais desistem é por uma mentalidade, por medo. Não é nem por valor, por custo. É por medo do resultado, tá? Então não desista, reenergiza e vambora, tá bom? Pode usar probiótico para ajudar na parte intestinal, é ótimo, tá? Quem utilizou o DIU pode ter a dificuldade de aumentar a espessura do endométrio? Pode, se for um DIU hormonal, até pode. Mas entenda uma coisa, isso muitas vezes é se você usou assim muito tempo, desde muito nova, mas nem sempre gera esse impacto, tá? Da mesma coisa a pílula, nem sempre. Você precisa fazer a ultrassom para saber. Essas lives estão sendo muito motivadoras para mim, pois vejo que muitas mulheres passam por dificuldade de ter o meu bebê em casa. Fico feliz que elas estão conseguindo te reenergizar e esse é um dos objetivos aqui da live, da jornada da fertilidade. A gente sente isso de forma muito intensa, esse é um dos relatos que eu recebo, mas a gente sente isso de forma muito mais intensa dentro do Engravida Já. Porque quando a gente vai numa consulta, a gente volta para casa sozinho, se sente um pouco solitário. E quando a gente forma uma comunidade, né, um grupo de mulheres unidas em prol, uma se ajuda, uma dá dica para outra, né? Uma comemora quando chega o positivo da outra. Isso dá uma energizada, sabe? E muitas vezes é trabalhado assim... Quando você está solitário em casa, depois às vezes da consulta, né, buscando sozinho as coisas, o que eu percebo muitas vezes, às vezes é a dificuldade de ver a alegria no positivo do outro. Mas o que eu percebo com as minhas alunas do Engravida Já é como isso modifica. É impressionante. Quem é aluno e está aqui nessa live, coloca aqui a experiência disso, porque a gente já teve aqui grupo com positivo. E elas ficam felizes de verdade com o positivo da outra, sabe? É como se fosse uma virada de página, uma renovação, é entender que a energia do positivo está se aproximando. Nossa, como isso faz diferença, sabe? Caminhar em conjunto. E que bom que essa jornada da fertilidade está sendo esse caminho aí inicial para renovar a tua energia. Fico feliz. Usei um DIU de cobre por 7 anos, assim que tirei a gravidez bioquímica e depois disso simplesmente meu ciclo mudou. Minha ovulação, que era no meio do período fértil, agora no início.
Não, vamos lá. Não é? Você precisa assistir a live de período fértil. Precisa baixar o e-book de período fértil que está lá dentro do grupo do engravidar, não, da jornada da fertilidade. Entra aqui. Se você não tá ainda, digita aqui quero que você vai receber esse convite no seu direct. Vai baixar o e-book de período fértil e vai assistir o blog de lives, a live do período fértil. Vamos lá. A tua ovulação, ela não acontece no início do teu período fértil. Você que não está conseguindo identificar exatamente o teu período fértil mais. É isso, tá? A ovulação, ela acontece quando tem que acontecer. É que mudou o teu ciclo e você se desconectou com o funcionamento. Você precisa voltar a prestar atenção nos sinais, entender quais são esses sinais e ao longo da jornada da fertilidade eu estou te mostrando isso. Na próxima semana eu te mostro mais ainda aprofundado também. Mas é voltar a se conectar com esses sinais. Não é a ovulação que está no momento errado, é você que não está sabendo fazer a leitura. Baixa esse material, assiste a live, vai ser um começo, tá? Calor por infravermelho no quadril interfere na fertilidade ou pode obstruir a trompa? Faço uso de sessões de fisioterapia para tratar a coluna justamente do lado... Não tem nenhuma evidência científica que fale isso, tá? Endométrio tá doce, tá ótimo. Quem não conseguiu baixar os e-books pode mandar lá pro administrador da comunidade. Vocês têm que confiar só nesse número do administrador, tá? Confia só no número do administrador, só nas mensagens oficiais que são mandadas do grupo do WhatsApp. E essa mensagem, a gente orienta que você precisa responder, né, o questionário e aí você consegue baixar todos os e-books. Alguns e-books que são o da FIV e o dos 7 alimentos está lá disponível já de forma bem rápida, que você nem precisa responder nada, já está lá disponível na descrição do grupo. Mas os outros você precisa preencher o formulário, tá bom? Quem chegou atrasada, não tem problema. Entenda que essa live aqui, ela fica salva para você no blog de lives, tá bom? Então, não se preocupe, é só entrar, digitar quero e entrar no grupo da Jornada da Fertilidade. Isso é verdade, as tuas colegas não trazem informação igual. Estou gostando muito do seu trabalho e está me ajudando. Muito obrigada, que bom. Fico muito feliz mesmo de estar podendo ajudar vocês aqui, trazendo muita informação, tá? Doutora Atenciosa, seu trabalho é maravilhoso, só tenho a agradecer os ensinamentos. Obrigada, meninas, pelo carinho. Ontem passei a sua live internada para um AMIU. Caramba, a senhora me deixou com esperança de tentar futuramente. Poxa, até me emociono mesmo, sabia? Quem está chegando agora não deve saber, mas a minha equipe sabe que eu sou chorona. E eu entrego isso aqui com muito carinho mesmo para vocês. Obrigada pelo carinho, assim. Esse carinho, gente, é o que eu sempre falo, sabe, para as pacientes, assim, para todo mundo, assim, é entender que quem tá aqui desse lado, né, apesar de eu estar passando informação técnica, estudar há muitos anos sobre isso e não parar nunca de estudar, é uma relação que a gente constrói, né? Então, assim, é entender que quando eu paro para escutar vocês, né, seja na consulta, seja no direct, seja nas mensagens que vocês colocam aqui, é uma construção de relação. E eu dou de verdade, assim, a minha energia, o meu melhor para que essa jornada da fertilidade, né, esse conteúdo aqui traga, enriqueça e mude a rota de vocês. E ouvir esse relato aqui para mim foi muito impactante, tá? Que bom que eu consegui trazer tenho conseguido trazer um pouquinho de esperança, porque é mais do que só informação técnica.
A gente precisa de verdade se renovar, encher o peito e falar, vambora, vamos tentar de novo, porque o medo assombra, né? E a gente ter a possibilidade de ter informação, renovar a energia, isso faz diferença. Que bom, fico feliz aqui, me emocionei mesmo, de verdade. Obrigada pelo carinho. Vamos lá, estou com 41 anos e não tenho diagnóstico, mas tenho mioma. Ainda tenho chance de engravidar com essa idade? Com certeza. Eu tenho paciente do consultório, né, e de 44 anos, que estava se preparando para uma recepção de óvulos, que engravidou espontâneo, tá aí avançando as 20 semanas, então chance tem, só não consegue quem desiste, mas a gente precisa entender que a gente precisa ter direção e acelerar. No seu momento agora, 40 a mais, não é mais para ficar só no passo de entender período fértil. Você precisa entender período fértil, mas ir além. Qual é o teu diagnóstico? O que está impactando? Quais são as ações? É progredir. Então, a orientação para você aqui seria maratona tudo, baixa os e-books, tá? Se precisar, imprime eles para tua casa, para você ver o material e participar das aulas. Entendeu? O passo que você precisa dar, o próximo passo que você precisa fazer, tá? Mas não é mais para ficar só em período fértil, porque senão o tempo pode passar e aí sim a gente tem um comprometimento maior da fertilidade. Eu gosto sempre de deixar claro que eu nunca falo assim, a gravidez vai acontecer de forma natural, porque isso a gente não tem bola de cristal. A gente pode falar de probabilidades, tá? Tanto que tem vários casais, às vezes, que chegam pra mim que eu falo assim, que eu tenho muita confiança, que eu falo assim, calma que vai acontecer, precisa fazer isso aqui, que tem grande chance de acontecer. Mas tem casos que às vezes são mais desafiadores, mas não significa que não vá conseguir. Então, assim, é entender que existem práticas a serem feitas e que o tratamento, então eu vou para FIV. Gente, o protocolo, a injeção, o laboratório, ele é uma parte do processo, mas a fertilidade, o que você vai entregar para o protocolo? O que você vai estar trazendo para o laboratório para eles integrarem isso aqui? Então é importante, é a construção dessa base, é a construção desse solo aqui fértil que vai te ajudar a realizar esse sonho, tá? Quando o exame de TSH às vezes está 3 e depois volta ao normal de 1,6, é normal? Não é muito comum, assim, é uma variação meio grande, sabe? Variações são normais, tá? Mas é entender se você tá usando remédio, pode ser que você tenha usado, trocou o laboratório, não tá fazendo jejum, entender um pouco melhor isso aí, tá? Ultimamente não consigo mais perceber o muco. Isso é um problema? Não. Eu falo na live do período fértil que vocês buscam aquele muco de Instagram, sabe? Aquele muco da clara de ovo. E nem sempre é assim. Quanto mais velha a gente fica, menos ele fica assim tão nítido. É perceber que o olhinho entre a vulva, ele sinaliza pra você. É quando você passa o papel pra se enxugar do xixi, você percebe que ele desliza mais fácil. Então isso faz diferença, tá? Entender que não é aquele do Instagram sempre assim, não. É sinal sutil. É isso que eu te ensino na live do período fértil. Assiste ela para você entender isso. Tenho 35 anos, exames laboratoriais normais. Antimileriano um pouco acima de 10. Opa! Ultrassom com contagem de folículos 12. Ístero com trombo esquerda PERV, direita com obstrução. Regular, sem cólica. Revendo meus exames, endométrio de 6 na fase secretora, sem diagnóstico causa infertilidade. Esse endométrio podia estar melhor. Arrisco dizer que você tem síndrome de ovário policístico por conta desse antimileriano aí. E aí lembra que eu falo? SOP impacta endométrio. Faz o ciclo das sementes, faz a prática de escalda-pés que eu falo, né? De aquecimento de útero, tá? Integra isso. Mas, esse endométrio aí já pode ser alguma coisa, mais a trompa, né? Então, entenda o seguinte, se você ovula do lado que está obstruído, a sua chance é muito menor, porque a outra trompa ir lá pegar daquele lado a ovulação é muito menor a chance, tá? Existe a possibilidade? Existe, mas a chance é muito menor, tá? Então, é entender isso aqui. E aí, o que acontece? O nosso corpo, ele não oscila, por exemplo, um mês à esquerda, um mês óvulo da direita. Um mês à esquerda, não é assim. Pode vir assim, esquerda, direita, pode variar. Então, se você, num ano, tá ovulando mais vezes do lado obstruído, a tua chance está sendo menor.
Então, às vezes, vale a pena você fazer o que eu tô te falando aqui de preparo, mas associar talvez uma relação programada. O monitoramento da tua ovulação. Às vezes você fazer um indutor de ovulação para crescer mais do que um folículo é uma estratégia que vai criar mais do que um folículo, é mais estrogênio para engrossar o endométrio. Então tem várias coisas que a gente pode fazer. Só que tem que ampliar a cabeça mesmo, tá? Mas tem grande chance aí, ó, 35 anos vai acontecer. Com esse antimileriano vai acontecer, é ajuste. Você precisa, ó, dos ajustes que eu te trago aqui dentro desses 5 pilares da fertilidade. Tomo Clomid, tô na espera do meu positivo. Será que vai dar certo? Espero que sim. Eu e todo mundo aqui. A gente espera que sim. Pela manhã não posso, à noite com certeza. Perfeito. Quem não consegue assistir a aula da Jornada de Fertilidade de manhã, não tem problema. Ela fica disponível para você à noite também, tá bom? 43 anos, tenho uma filha, tive uma gravidez nas trompas, perdi uma trompa, tenho chance de engravidar ainda? Existe, mas a gente precisa alinhar a expectativa. Eu botei vários áudios hoje dentro do grupo lá da Jornada da Fertilidade falando sobre isso, gente. 40 mais e chance de gravidez. Você tá nesse grupo? Foram áudios muito valiosos que eu coloquei lá, com estatística, tudo. Vitaminas melhores para tomar, Vitafora ou em gotas? Vitafora é uma ótima marca, tá? Em gotas você tem uma absorção às vezes melhor, se você não consegue ingerir muito comprimido. Aí é gosto do freguês. Mas Vitafora é uma ótima marca. Como usar o Minoxidil NAC 44, adenomiose, TSH de 2,7, sobrepeso. Você precisa estar dentro da Jornada da Fertilidade, como eu falei algumas coisas, né, 40 a mais lá hoje. Minoxidil, eu vou dar uma colher de chá aqui, hein, porque eu já falei isso nas lives anteriores, mas Minoxidil você pode usar de 2 a 4 gramas e o NAC você pode usar 600 miligramas a 1,200 miligramas, tá? Mas é mais do que isso, tá? 44 anos é além, não sei exatamente o que mais você tá usando, mas é além. Eu atendo presencial no Rio de Janeiro, né, quem está perguntando aqui, e atendo também online. Então eu tenho várias alunas e também pacientes de outros estados, inclusive de fora do Brasil, tá? Então a internet possibilitou essa comunicação aqui, né, da gente muito boa, tá? 48 anos, menstruei em fevereiro, até agora não menstruei mais, tenho um útero mioma, estou tomando Feminis para engravidar. Precisa entender mais sobre a fertilidade mesmo. Tem muito mais coisa para ser feita e muito mais orientação que você está precisando aqui, tá? Entender que tem muita coisa que a jornada vai poder te ajudar e auxiliar nessa orientação. Então participa das coisas que você vai conseguir ter mais clareza, tá? É errado usar óleo de coco como lubrificante? Não, mas entenda uma coisa. Eu gosto sempre de preparar a vulva, a vagina, né, para relação antes, para na hora da relação não usar nada. Porque assim, por mais que a gente tenha, né, a possibilidade de usar lubrificantes que já foram testados, que não impactam tanto na mobilidade do espermatozoide, né, ou do próprio óleo de coco, pode impactar de alguma forma. Então, assim, o melhor é ser natural mesmo. E aí você pode usar hidratantes vaginais que a gente tem no mercado 2 a 3 vezes na semana para melhorar naturalmente a lubrificação na hora da relação, tá bom? Vou botar um vídeo para vocês aqui, vou organizar isso para colocar para vocês como que é a relação programada, tá? Para vocês entenderem. Eu acho que eu até já botei um recente, é que a gente faz tanto conteúdo, mas a relação programada nada mais é, de forma resumida, é monitorizar o teu ciclo com ultrassom. A gente pode usar um indutor de ovulação, tá? É entender qual momento que você vai ovular, deflagrar essa ovulação com uma medicação e orientar exatamente o dia que você precisa ter relação. E aí depois a gente confirma se você atingiu a progesterona boa, tá? Pra ver como é que as coisas estão. Meninas, vocês são incríveis, tá? São muitas dúvidas aqui e, como eu falei, né? Participa de tudo. Se eu não conseguir responder tudo, não fique chateada. Entra no grupo da Jornada Fertilidade, coloca aqui quero, você vai receber um convite via direct, é gratuito, é tudo online, é super acessível e você vai poder baixar os 5 e-books, né? Que são da alimentação, que é do guia de suplementação, ciclo das sementes, da FIV e também da período fértil.
e você vai ter os lembretes das lives, tem um blog de lives, ou seja, se você está chegando agora, a gente já teve algumas lives aqui nessa construção da jornada fertilidade, porque eu quero que você chegue pronta na próxima semana para todo o conteúdo que eu vou te dar em 3 aulas. É aula segunda, aula quarta e aula sexta. E na próxima semana tem mais e-book, tá? Tem mais e-book, tem o teste da tentante, tem algumas coisas muito legais que eu vou também disponibilizar para vocês ao longo da próxima semana. E aí, dentro do grupo, você recebe todos os lembretes. E amanhã a gente tem uma live muito importante. Se você passou por uma perda gestacional, um aborto, ou se você tem muito medo de passar por isso, a live de amanhã a gente vai aprofundar em toda uma estratégia, em exames mais específicos, né? Eu falei já numa live de exames, mas amanhã é focado em perda gestacional. O que você vai fazer a mais? O que você pode fazer a mais para você tentar evitar um ciclo de frustração, tá? Então, participa comigo, amanhã a gente vai estar junta de novo. Eu espero de verdade que a gente esteja conseguindo, né, eu junto com uma equipe, que tem uma equipe por trás me ajudando, né, trazer muita informação de qualidade para vocês, renovação de energia, orientação, tá? A gente faz tudo, todo mundo aqui envolvido, faz tudo com muito carinho, com muito propósito. Grande beijo para vocês, até lá. Tchau.